senhoras e senhores deputados. Estou aqui, deputado João Leite, exatamente para falar sobre a situação do Rio Doce em Governador Valadares. Estou chegando de lá agora. Peguei avião às 6 horas da manhã. Ontem fiquei até tarde, vi o Rio Doce muito de perto. É a situação mais triste que se pode ver. A lama provocada pelo rompimento das barragens de Mariana, barragem da Samarco, está causando a consequência a mais lamentável possível. Todos os peixes do Rio Doce, pelo menos ali por perto do Governador Valadares, praticamente todos, ou já estão mortos ou estão morrendo. Faz pena, causa tristeza ver os peixes, pequenos, médios e grandes, abrindo a boca à flor da água, pedindo ar, ou pedindo uma forma de viver, ou pedindo para sair daquela água. É o quadro que o povo de Governador Valadares está presenciando em todas as áreas ribeirinhas. E o povo está indo para a beira do rio para lamentar e muitos chorar perante essa situação vivida em Governador Valadares. A cidade não tem água. O SAAI cortou o abastecimento. Por que cortou? Porque, conforme se vê aqui em manchete do Estado de Minas, medo e causa em Governador Valadares, tragédia em Minas Gerais. Da mesma forma, o jornal de Governador Valadares, Diário do Rio Doce, está mostrando a situação com fotos de inúmeros peixes morrendo lá em Valadares e em toda a nossa região. O fato, esta situação já foi objeto de uma ação judicial, movida pelo Ministério Público e a Justiça. Um juiz lá de Governador Valadares já condenou a Samarco, deputada Rosângela Reis, deputado João Leite. A Samarco já foi condenada a ressarcir ao município de Governador Valadares uma série de coisas, deputado Vander Boys. E numa liminar judicial, a meu ver, inteligente, oportuna e justa. A liminar judicial, entre outras coisas, cita o artigo 225 da Constituição Federal, que fala assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que se vê aqui na foto do Estado de Minas são peixes mortos e o urubu assentando nas pedras e nas areias que estão à mostra que o rio está vazio por falta de chuva, e o povo de Governador Valadares bebe desta água. O Estado de Minas está mostrando aqui que a quantidade, o teor de ferro na água está 10.000 vezes acima do tolerável. 10.000 vezes. E este ferro que veio das barragens fica no fundo do rio, porque ele é mais pesado. Então não tem data, não tem previsão quando se recuperará esse rio. Quando é que o povo vai poder de novo usar desta água? Não há previsão. Então o que é que o juiz fala? Em matéria ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 225 da Constituição Federal, bem como no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, 1981, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente. Aliás, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade não só é objetiva, mas fundamenta-se na teoria de risco integral. Há a consideração de que o sujeito deve ser responsabilizado pelo papel simples fato de desenvolver uma atividade que implique em risco para terceiros, mesmo que atue dentro da mais absoluta legalidade. Nesse sentido, o juiz cita várias teorias e cita jurisprudência, mas eu não vou ler toda a sentença, que até porque o meu tempo não permite, mas valeria a pena ler. Ele termina, senhoras e senhores deputados, condenando a empresa Samarco. Eu vou mostrar a vossas excelências as condenações a que a empresa Samarco está obrigada perante a Justiça de Governador Valadares e que com certeza será confirmada em segunda e terceira instâncias por uma questão de justiça. Finalmente, o deferimento da medida liminar consiste em obrigações inegavelmente dispendiosas, não acarreta prejuízos irreparáveis para a requerida empresa Samarco. Eis que se trata de mineradora amplamente reconhecida no cenário mundial,
que foi classificada em 2014 como a 10ª maior exportadora do país e teve um faturamento bruto de aproximadamente 7 bilhões 601 milhões de reais e um lucro líquido de 2 bilhões 805 milhões de reais. Esta condenação para esta empresa, com certeza, não representa muito, mas o juiz, entre outras coisas, pelo exposto, ele condenou o seguinte: defiro liminar pleiteada para determinar a requerida empresa Samarco que promova o monitoramento da água e forneça ao município de Governador Valadares, no prazo de 72 horas, os recursos humanos e materiais para a efetivação do plano de emergência formulado pela administração municipal. E veja, Vossas Excelências, que eu sou do PSDB, oposição à Prefeitura Municipal, mas numa hora desta, todos temos que estar juntos e de mãos dadas, e é o que eu estou procurando fazer. O juiz, sob pena de multa diária de R$1 milhão, condenou nos seguintes termos: 1.800.000 litros de água dia para os estabelecimentos de saúde, as escolas, os abrigos, o Corpo de Bombeiros e para a reserva estratégica do Serviço de Água Autônomo e Esgoto SAE de Governador Valadares, 80 carregamentos de caminhões-pipa, 80 mil litros de diesel, correspondendo a 100 litros dia por carregamento de caminhão, vezes 30 dias para a busca de água da Copasa em Marilac, Frei Inocêncio e Ipatinga, onde está precisando buscar água, que, como eu disse aqui no início, não tem nem água mineral nos armazéns e supermercados do Governador Valadares. Para concluir, deputado. 70 mil para a comunicação. Deputado Ulisses Gomes, eu nunca passei do prazo aqui dessa tribuna. Nunca. Mas a situação realmente é de emergência. Eu estou falando sobre eu vim de Governador Valadares hoje. Saí de lá às 6 horas da manhã, estou alarmado com a situação no município de Governador Valadares. O Rio Doce está fazendo pena. Pessoa que chega perto do Rio Doce, muita gente chorando. Então, a situação não é só questão humana, não. O pessoal que está sem água, mas a questão é triste, é muito triste ver tantas criações, tantos peixes morrendo. Por quê? Por causa do rompimento de uma barragem da Samarco? Será que nós não precisamos de dar um grito, um protesto contra estas situações em Minas Gerais? Eu vou utilizar esses últimos minutos, eu ia ler o restante da condenação judicial, mas não tenho tempo, mas vou utilizar para pedir à presidência e pedir à Comissão do Meio Ambiente para nomear uma comissão de deputados aqui da Assembleia Legislativa para fazermos uma visita urgente a Governador Valadares, porque a situação é, como está claro no estado de Minas, medo e causa em Valadares, tragédia em Minas Gerais. A imprensa, os jornais locais, todos estão divulgando. Então, nós, deputados, não só nós de Governador Valadares, nós do Vale do Rio Doce, nós do Vale do Aço, nós de Minas Gerais, não podemos ficar indiferentes a uma situação dessa. Obrigado pela compreensão, deputado Mourão, tem toda a razão. O presidente Adal Kleber já está construindo essa alternativa de uma comissão e com certeza a Assembleia responderá contento com infelizmente, com essa tragédia que aconteceu. Com a palavra para a declaração de voto, o nobre deputado João Leite. Até que enfim, Boi, seu chefe me deu a palavra, hein? Fiquei Como aqui deputado? esperando tanto tempo. Eu só queria registrar que tem uma lista de sequência de inscritos. Vossa Excelência estava inscrito em terceiro lugar, conforme a sequência. Vossa Excelência, exatamente em terceiro lugar, tem a palavra. Tá vendo como que ele me trata, Boi? Tá vendo? Bom você saber. Na verdade, é só uma brincadeira com Vossa Excelência, para aproveitar a presença do deputado Alencar ao seu lado, para parabenizá-lo. O América se aproxima da Série A do Brasileiro e se interessa a todos os mineiros, né? Porque o futebol, nós vamos experimentar, né, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, mais uma equipe na Série A do Brasileiro. Isso está ligado a mais emprego, está ligado a mais recursos para Minas Gerais. Então eu queria parabenizar o deputado Alencar, que está junto com vários outros americanos à frente do América. Espero que já nessa próxima rodada se consolide a subida do América à Série A do Brasileiro. Senhor presidente, nós estamos encaminhando um requerimento para a presidência da Assembleia Legislativa para que seja encaminhado ao presidente do Conselho da Copasa. Senhor presidente, ontem nós tivemos
o 5º diretor da Copasa saindo do cargo. Deputado Alencar, ontem, início de governo ainda, não tem nem um ano de governo, é o 5º diretor da Copasa que cai. É muito interessante, só ontem 4 diretores da Copasa foram exonerados. Inclusive, o irmão do presidente da CEMIG, seu Mauro Borges, que está envolvido aí nessa operação Acrônimo, é o homem que liberou dinheiro para as montadoras aqui no Brasil. É um espetáculo. Caiu o irmão de Mauro Borges. Eu não sei se é por nepotismo. Quer dizer, quase um ano depois, Pimentel descobriu que era nepotismo o irmão do Mauro Borges. Deputado João Leite, aposto a Vossa Excelência que o presidente da CEMIG também não tem 30 dias ali. Pois é, então ontem 4 diretores da Copasa. Olha a situação. Copasa, que a ação está em queda. Nunca antes na história de Minas Gerais e da Copasa, as ações da Copasa estiveram em queda. O PT consegue cada coisa. Nós tivemos este ano, balanço da empresa, 216% de crescimento do endividamento da Copasa. Esta é a situação da Copasa no governo do PT. E racionamento para todo lado. E agora nós temos essa situação de caos por conta do rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Hoje eu queria declarar o meu voto favorável à emenda do deputado Sargento Rodrigues, que abrigava as vítimas de Mariana. A base do governo, o senhor Pimentel, a base do PT, votou contra abrigar as famílias de Mariana, a família dos trabalhadores de empresas terceirizadas da Samarco. Então, é lamentável, senhor presidente, acompanharmos a situação de Minas Gerais, a situação da Copasa, a situação das nossas cidades, invadidas agora pela lama dos rejeitos da empresa Samarco. Tive a oportunidade de ir a Mariana, cidade onde eu sou um dos majoritários do meu partido, PSDB. Estive no sábado em Mariana, vendo a situação daquelas famílias, a situação das famílias dos trabalhadores das empresas terceirizadas, aguardando notícia uma mulher, Ana Paula, aguardando a notícia do marido. Lamentável o abandono daquelas famílias por parte da empresa. No domingo voltei com o senador Aécio Neves, com o deputado Paulo Abiacchio, com o deputado Rodrigo de Castro, os dois majoritários em Mariana. E pude ver o esforço do senador Aécio Neves exigindo da Samarco que abrigasse também os familiares dos funcionários das terceirizadas da Samarco. Imediatamente, essas famílias foram chamadas com a intervenção do senador Aécio Neves. Mas é lamentável que aqui, nesse plenário, uma emenda tão importante do deputado Sargento Rodrigues, que abrigava essas famílias, que abrigava as famílias de governador Valadares, abrigava as famílias do Vale do Aço, por onde essa lama tóxica da barragem de rejeitos da empresa Samarco foi passando e destruindo. Aqui nesse plenário, por 18 a 17, ou 19 a 18, essa emenda do deputado Sargento Rodrigues, ela foi rejeitada pela base do governo do PT, a base do governo Pimentel. Eu espero uma mudança, senhor presidente, na maneira de guardar esses rejeitos da mineração. A mineração deverá continuar em Minas Gerais, mas novas tecnologias têm que ser usadas. A tecnologia, por exemplo, de secar esse material de rejeito e fazer as pilhas de estéreis, as pilhas de rejeitos. Dizem que é mais caro,
dizem que precisa de mais terreno, mas é seguro. Nós não podemos conviver com essas barragens a montante de comunidades. Foi o que aconteceu com Bento Rodrigues e com Paracatu, está acontecendo com o governador Valadares, e eu já vou concluir, senhor presidente, e está também acontecendo no Vale do Aço. 30 cidades, a deputada Rosângela Reis lembra, está em situação de caos, de emergência. Para a gente entender, essa barragem ela foi autorizada a montante de um curso d'água. Quando ela rompeu, inundou esse curso d'água. Esse curso d'água, ele é afluente do Rio Doce. Então, esse desastre ambiental, o maior da história de Minas Gerais, poderia ser evitado se não fosse aprovada uma barragem de rejeito a montante de comunidades, de cidades. O desastre é por conta disso. Então, a partir de agora, essa casa, ela tem que se manifestar. A tecnologia ideal hoje é do secamento do rejeito e empilhamento dele, empilhamento de resíduos. É mais caro para as empresas, mas nós não podemos permitir mais a construção de barragem de rejeitos a montante de comunidades e de cidades. Desculpe ter extrapolado, mas achava importante dar essas informações. Minas Gerais tem que mudar. Ao permitir o licenciamento, tem que ser garantida as vidas, não apenas humanas, mas também dos animais que sofreram muito com esse desastre. O maior desastre ambiental, deputado João Vitor Xavier, da história de Minas Gerais. Obrigado, deputado João Leite. Com a palavra para a sua declaração de voto, o nobre deputado doutor Wilson Batista. Senhor presidente, gostaria aqui de declarar inicialmente que votei favorável à emenda do sargento Rodrigues, porque acho que é uma emenda muito relevante, muito importante, principalmente porque vai atender pessoas realmente que perderam as suas moradias em situações de calamidade. Mas também gostaria aqui também, senhor presidente, de agradecer a todos os deputados da casa e deputados dessa casa, que hoje também foram parceiros de um projeto importantíssimo, principalmente para as mulheres, no enfrentamento ao câncer, que é tornar constitucional um projeto de nossa autoria, que tramita nessa casa desde 2013. E que, felizmente, agora, com a rejeição do parecer de inconstitucionalidade, esse projeto terá a possibilidade de ser aprovado por essa casa. É um projeto que garante às mulheres que têm alto risco de desenvolver o câncer de mama e o câncer de ovário, acesso a um teste genético que permite identificar nessas pacientes esse fator de risco, esse erro genético, e possibilita a elas formas de tratamento muito mais precoce antes que a pessoa desenvolva o câncer, possibilitando a elas serem tratadas antes mesmo de que tenha aí o convívio com a doença. É um projeto importantíssimo que já existe no Brasil há dezenas de anos, mas que infelizmente ainda não foi incorporado pelo SUS. É um teste caríssimo, é um teste que custa cerca de R$3.000 a R$4.000 e que impossibilita muitas mulheres o acesso a esse teste. E a Sociedade Brasileira de Mastologia tem alertado, assim como a Sociedade Brasileira de Cancerologia, os maus resultados do tratamento do câncer no Brasil. O Brasil, hoje, o câncer é responsável por milhares de mortes. É a terceira causa de morte entre todas as doenças. E ela já alerta que em 2020 o câncer será a primeira causa de morte entre as pessoas no Brasil. Enquanto que em outros países mais desenvolvidos, o câncer é a 10ª e a 15ª causa de morte. Nós não estamos aqui com a pretensão de eliminar o câncer da humanidade, mas nós queremos sim que as pessoas brasileiras também tenham os mesmos resultados que a medicina tem em outros países. E que as pessoas possam viver mais, viver com mais qualidade e não serem hoje vítimas do câncer e perder sua vida quando na verdade poderiam ser evitados. E o Brasil trata o câncer às vezes de forma equivocada. Gasta-se milhões, bilhões, trilhões em doenças avançadas. E infelizmente não gasta o mínimo necessário para que as pessoas possam ter acesso aos principais exames diagnósticos do câncer. E esse teste, que é um dos grandes avanços da medicina no mundo todo. Os Estados Unidos gastou trilhões
no mapeamento genético, e a partir desses estudos, nós chegamos à conclusão que esses testes genéticos têm uma importância imensa hoje para o diagnóstico do câncer. E, infelizmente, no Brasil, após anos e anos, o SUS ainda não incorporou essa tecnologia, que é dar acesso às mulheres que já sabidamente são de alto risco, mas que elas possam ter acesso a esse teste genético para que elas, antecipadamente, possam tomar algumas condutas no termos de poder evitar a doença e, principalmente, porque sabidamente são mulheres que já convivem com medo, com temor de desenvolver o câncer ao longo da sua vida. São pessoas onde familiares, primas, irmãs, avós já apresentaram o câncer. Então, essas pessoas têm sim que ter o acesso a este teste genético para que elas possam ou confirmar a positividade de um teste e poder ter tratamentos alternativos, ou na presença ou na negatividade do teste, para que elas possam viver como todas as outras mulheres, viver livre do temor de ter uma alteração genética que possa fazer com que elas desenvolvam o câncer assim precocemente em sua vida. Então, senhor presidente, gostaria aqui de agradecer a todos que foram parceiros na aprovação deste projeto, deste requerimento, para que nós possamos aprovar este projeto de lei aqui na Assembleia e para que as mulheres mineiras possam ter acesso a um teste que nós sabemos que tem uma importância imensa na qualidade de vida das mulheres e para evitar com que elas possam desenvolver câncer e possam ser tratadas oportunamente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dr. Wilson. Com a palavra para a sua declaração de voto, do nobre deputado Carlos Pimenta. Em sua ausência, passo a palavra para a nobre deputada Rosângela Reis. Excelentíssimo presidente, deputados aqui presentes, presidente, diante da importância do assunto que eu estou aqui na tribuna, justamente para poder falar do nosso Rio Doce e da grande devastação ambiental que ocorreu com o rompimento da barragem da Samarco no município de Mariana. E também diante dos prejuízos causados naquela comunidade de Bento Rodrigues. Não posso deixar aqui, presidente, de fazer aqui voz a milhares de famílias, milhares de pessoas que estão sentindo com esse problema. O deputado Mourão já esteve aqui na tribuna, já comentou a realidade que o governador Valadares vem enfrentando. Deputado João Leite também aqui colocou, e ações do Legislativo precisam de ser aqui empunhadas, de ser exigidas, determinadas, para que nós possamos cobrar do Ministério Público, cobrar do Judiciário, medidas dos órgãos ambientais, medidas mais drásticas, medidas mais cabíveis, para que nós possamos ter esses resultados, esses reparos a estas comunidades que hoje sofrem com a degradação ambiental. Eu gostaria aqui, presidente, só de mostrar a realidade hoje, né, que o Rio Doce enfrenta. Aqui são peixes mortos, dezenas de peixes mortos. E essa foto está lá próximo ao município de Ipatinga, que está lá na Ponte Queimada, município de Marliéria, próximo ao Parque Estadual do Rio Doce. Está aqui a foto, né? Fotos que nós estamos vendo deprimentes, que daqui a 50 anos não vamos conseguir reparar esse estrago ambiental que ocorreu na nossa região, né, até o Espírito Santo. Antes era assim, antes estava dessa forma o rio, né, e
tanto tem que lutar pelo Rio Doce, né? O Rio Doce, que é ali alimento para várias famílias, o Rio Doce que tem sido ali geração de renda, né, para diversas famílias. Está aqui a foto que eu deixo do antes e do depois, né, dessa situação que nós temos enfrentado, né? E quero aqui deixar, né, os prejuízos causados, estima-se, presidente, em torno de 10 bilhões de reais. São 10 bilhões de reais esses prejuízos causados, né? E eu quero compartilhar aqui e solidarizar com essas vítimas. A situação hoje, né, que ocorreu da lama, são 62 milhões de metros cúbicos de lama, ou seja, uma avalanche que não tem condição, não tinha condição de interromper essa avalanche pelo Rio Doce abaixo, né? E compara-se a 24.800 piscinas olímpicas. Imagina, senhores, 24.800 piscinas olímpicas cheias de lama e de barro. Eu quero aqui ressaltar os milhares de voluntários, presidente, que realmente empenharam para salvar, para ajudar essas vítimas dessa grande enchente, né? E quero aqui destacar a atuação do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros que realmente fez um trabalho com eficiência, um trabalho que merece os nossos aplausos. E quero deixar aqui, né, dessas famílias que perderam, nós temos hoje um saldo, um balanço de 6 mortes, 21 desaparecidos, 631 pessoas desabrigadas, que estão em hotéis da região, mas que estão, deputado Mourão, desabrigadas, e não tem para onde ir, não sabem como fazer e dar prosseguimento às suas vidas. E quero aqui, presidente, destacar, né, a situação da empresa Cenibra. A empresa Cenibra, no município de Belo Oriente, estão interrompidos as suas atividades, porque dependia da captação de água do rio e hoje não tem condição de captar água. São 5.000 trabalhadores parados. E a situação do distrito de Cachoeira Escura, que é o mais afetado, que está sem água, né, que está também a população ali, né, sem buscar água e dependendo ali de caminhões-pipa do município. Valadares, Mourão, nem se discute a situação de Valadares. A situação de Valadares, ela necessita hoje, para poder dar manutenção e fornecer água para hospitais, asilos e escolas, 300 caminhões-pipa, né? E, no entanto, hoje, né, está ali com a condição mínima de ter 20 caminhões-pipa e buscando de Ipatinga, Água, Marilac e Frei Inocêncio. Então, a água mineral no comércio, gente, acabou. Não tem água mineral no município de Valadares hoje, né? Então, eu quero deixar aqui, presidente, e vou usar todas as vezes a tribuna para falar, buscar aqui, né? Nós temos aqui o tenente Átila, que está lá fazendo um levantamento de toda a situação da região do Rio Doce e no Vale do Aço, né? São várias espécies de peixes mortas hoje e que nós não vamos ter condição de reparar aí ao longo desse período aí, acredito eu, de 50 anos para frente. Então, eu deixo aqui, presidente, a minha manifestação, o pedido aí da FEAM, do DNPM, que realmente vão nessas outras barragens, que nós temos 730 barragens no estado de Minas Gerais, que vão fazer a sua fiscalização e dar ali os laudos, né, e com responsabilidade, e que nessa degradação, né, que possa
também autuar, né, a empresa, esses órgãos que realmente são responsáveis e que têm que pagar, né, pela degradação que ocorreu. Essa é a minha fala, presidente. Agradeço. Questão de ordem, presidente. Obrigado, deputada Rosângela Reis. Dizer que a presidência foi compreensiva diante da situação com todos os parlamentares. Encerrada a declaração de ordem, a declaração de voto. Segue com a palavra o nobre deputado Alencar da Silveira, pela ordem, tendo 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, eu acho que eu vou precisar de um pouco mais, porque, senhores deputados, companheiros da galeria, telespectadores da TV Assembleia, que criamos há 19 anos atrás, e no dia 30 de novembro nós vamos fazer 20 anos de TV Assembleia, uma história. E aí eu quero lembrar que antigamente a gente subia aqui, que dá resultado, sem dúvida nenhuma. A gente subia aqui para falar, aí nós tínhamos um diretor que falou assim: antes de colocar no ar, manda para cá que nós vamos fazer a censura. E hoje nós temos essa abertura toda. E dá tempo até de recordar que dessa tribuna também, em 2002, nós pedimos providências com relação a Samarco. Primeiro, por causa do mineroduto, a água que estava sendo levada embora. Os anos passaram, esse ano mesmo nós subimos essa tribuna para alertar o problema das mineradoras da região dos Inconfidências. Região essa que eu tenho um maior carinho, na minha cidade de Itabirito, Ouro Preto, onde fui majoritário nas últimas 4 eleições, na cidade de Mariana, onde nós temos um companheiro que é o Leitão, que era funcionário da Samarco, sempre preocupado com isso, e a preocupação veio no início do ano. Todos nós, todos os senhores desta legislatura são testemunhas. O deputado Rogério Corrêa, a gente pedia providências com relação à mineradora Herculano. A mineradora Herculano, que também teve o primeiro problema na sua bacia, na sua represa, ter ali também rompido. Ela vem fazendo todos os seus aparelhamentos agora e com certeza voltará a operar com segurança e com caráter diferente para a população, principalmente a população de baixo, que fica ali na cidade de Itabirito. Mas com relação a Samarco, eu tenho falado para os órgãos de imprensa desde o dia que aconteceu. No primeiro momento, toda a população ela quer ajudar, donativos, isso, medicamentos, água. Isso tem que ser no primeiro momento, porque a partir do primeiro momento, da primeira hora, daquela hora que você está socorrendo as pessoas, aquela hora que você está dando vida, sobrevida a essas pessoas, buscando dali, salvando famílias, salvando pessoas, a partir daí, a responsabilidade não pode ser mais. E isso eu fiz em todos os grupos que participo. Quando falava, vamos fazer doação, eu falei, gente, nós não temos que fazer doação. A Assembleia de Minas não é obrigada a fazer doação e nem eu sou obrigado a dar doação nenhuma para as famílias. Quem é obrigado a cuidar dessas famílias com dignidade é a Samarco, porque foi ela que causou isso com o meio ambiente e com essa gente daquele distrito, com essa gente no decorrer de todo o Rio. E quando a gente vem falar aqui do Rio Doce, na sexta-feira mesmo, eu já falava na imprensa o problema da Cenibra, que busca água, trabalha na sua indústria, volta ela para o Rio e ela paralisou. Um prejuízo ali de 2 bilhões por dia. Mas eu não estou preocupado com o prejuízo, não, e quem vai pagar vai ser a Samarco, e já sei também que quem vai pagar são as seguradoras, porque a paralisação das obras dela, as seguradoras vão fazer ali. Eu estou preocupado, porque há muito tempo a gente vem falando isso. Contei nessa tribuna já no passado, não foi dado atenção. Há 10 anos atrás, o mesmo acidente aconteceu numa cidade na China. Ali, a partir daí, 500 pessoas morreram. A partir daí, nós tivemos, lá na China, teve um tratamento diferenciado com as barragens. Quando é falado aqui, existe sim uma tecnologia para tirar o minério, para colocar o rejeito
um rejeito sólido. Hoje em Minas Gerais, não precisa ir longe, minha gente. O pessoal do meio ambiente dessa casa não precisa ir longe. Vai na cidade de Itaúna, porque a cidade de Itaúna já tem uma mineradora que opera com o resíduo sólido ali, sem água, sem as barragens. É aqui em Minas. A Samarco estava orçando os equipamentos. Já ia fazer, mas por quê? Fica mais caro, não é? Vamos ampliar a represa. E por causa disso, veio o acidente que fez. Agora, tem que pagar. E essa casa tem que fazer a sua parte. Deputado Rogério Correia, nós queremos deixar bem claro quando se fala de CPI. Eu falava isso com o deputado João Vitor Xavier. Atenção à população da região dos Inconfidentes, onde existe uma panela de pressão ali, daqui a pouquinho para explodirem outros. Por quê? Pasmem, senhores, o governo de Minas, ele colocou em alto e bom som que o rompimento da barragem, o governo de Minas não acredita que houve falha no licenciamento, não acredita que está e que houve falha na fiscalização. Se a Samarco faz um bom serviço, se o governo de Minas que fiscaliza, se o governo de Minas que autoriza, não diz que não existe falha, se não existe falha ali, nós temos mais 700 mineradoras, 700 represas de resíduos sólidos. Então o que acontece? Se não acontece lá, não acontece nada. O governo de Minas foi muito infeliz a partir do momento que ele colocou o seguinte: não tem problema não, gente, não tem problema no licenciamento, não tem problema na fiscalização. Se estava licenciado e fiscalizado, se o governo fala isso dessa que rompeu, como é que vai ficar nas outras? Estou alertando isso. Fiz um pedido ao Ministério Público que bloqueasse todas as contas da Samarco e garantisse a indenização para essas pessoas. Repito mais uma vez, não é a população que tem que fazer. Na primeira hora, todos nós ajudamos. Mas a partir de agora, na hora de cuidar dessa gente, tem que ser cuidado com recursos da Samarco. E tem que ser com urgência. Essa casa tem que fazer assim, uma CPI, tem que fazer assim uma comissão que vai fiscalizar. E eu quero lembrar aos amigos de Mariana, nós não somos contra a Samarco. Nós não somos contra. Estão fazendo uma CPI, porque já tem essa conversa lá, senhor presidente. Estão querendo fazer a CPI lá na Assembleia, porque estão querendo fechar, e fechando vai dar desemprego. Ninguém quer fechar a Samarco. Todo mundo quer aqui uma coisa só, que ela gere emprego, mas com responsabilidade. Nós queremos uma mineradora com responsabilidade. Nós exigimos, em nome da população, o minério sendo tirado da nossa terra, mas cuidando do meio ambiente. Nós não queremos acabar com o emprego de ninguém. Nós exigimos a dignidade para essa gente e uma fiscalização correta e uma maneira moderna de retirar o minério e de colocar os seus resíduos no lugar certo. É isso que nós queremos. Vamos deixar bem claro, não existe oposição, não existe governo, não existe bloco independente, e minha preocupação vem agora, porque o governo já sinalizou o seguinte: o pessoal do bloco independente vai tirar a assinatura da CPI. E isso vai ser uma vergonha. Eu acho que essa casa tinha que ser uma CPI, uma comissão investigadora para tentar dar os caminhos certos, porque existe maneira de fazer a coisa correta, como acontece no Canadá, e lá nós estivemos, como acontece em vários países, e eu quero deixar bem claro. Aí viram e falaram assim: Alencar viaja muito. Viajo, mas trago soluções, e essas soluções que apresentamos nessa casa, foi o que vimos no Canadá, que vimos na Austrália, na África do Sul. Por quê? Moderna a tecnologia para a exploração do minério. Isso existe, é muito fácil. Agora cabe a boa vontade. Outra coisa para encerrar, senhor presidente. Uma represa dessa natureza, uma empresa dessa natureza, já devia ter a preocupação, em qualquer lugar do mundo,
já tinha gente treinada pela empresa, já tinha toda a parte que, se acontecesse, nós temos como resolver. Mas aqui não faz porque só visa lucro, só coloca o dinheiro no bolso. O meio ambiente está aí, ó, podemos acabar com ele, vamos acabar com o meio ambiente, nós vamos acabar. As campanhas que têm que ser feitas agora, quero deixar bem claro para essa casa, nós temos que fazer campanhas agora para salvar o meio ambiente. O Rio Doce, repito mais uma vez, está sendo falado agora pelos deputados de lá, mas todos nós sabíamos que essa lama ia chegar até o Espírito Santo. Será que já não teria jeito de ter feito alguma coisa antes? Com urgência, barrado ali, uma barragem de contenção desses resíduos da empresa, da represa de resíduos? Isso poder, por que foi esperar também chegar lá em Valadares? Por que já não colocaram ali, ó, urgente, vamos fazer uma interseção? Porque daqui para baixo não desce mais lama. Daqui para baixo, nós vamos segurar a lama para não chegar lá embaixo. Vamos filtrar aqui. Isso tinha que ter acontecido anteriormente. Não tem seriedade nesse país. Quando a gente fala de eleição geral, de mudar os costumes, de mudar a política desse país, porque nós precisamos mudar tudo. Quando falo de mudar a presidenta da República, o governador, não, tem que mudar tudo. Tem que mudar, por exemplo, a forma de fiscalizar, de exigir dessas empresas. Não é só porque gera emprego que não vai prevenir uma catástrofe dessa. Para concluir, nobre deputado. Para concluir, só uma coisa, senhor presidente. O povo mineiro não aguenta mais o povo brasileiro, não. E a irresponsabilidade do governo, quando chega nos órgãos de imprensa e coloca o seguinte: não, nós fiscalizamos e nós autorizamos, nós não temos problema, o governo não tem problema, não tem como. Como é que vai ficar? Se para uma ele fala uma coisa, se explodir mais duas, três, aquilo é uma panela de pressão, principalmente na região dos Inconfidentes. A Samarco tem que fazer a parte dela. O Ministério Público tem que pegar o dinheiro, bloquear as contas. Essas contas, o dinheiro que está vindo das seguradoras agora, tem que ir direto para uma conta para cuidar da nossa gente que perdeu tudo ali, para cuidar da sua terra e para cuidar do meio ambiente. Nós não podemos aceitar mais só o blá blá blá. Hoje, há 5 dias do que aconteceu, nós estamos falando ainda. A imprensa está lá, vai só diminuindo. E eu quero lembrar aqui, senhoras e senhores deputados, eu era menino, nós tivemos um acidente aqui na Gameleira, desabou a Gameleira. Os trabalhadores ali, morreram vários trabalhadores. Tem família, isso aí eu era menino, então tem 40 anos isso, que não recebeu até hoje. Quem é de Belo Horizonte lembra do caso da Barraginha, aqui na Contagem com Belo Horizonte. Tem gente, isso já tem, eu estou nessa casa tem 20, eu era vereador na época, e vamos colocar, tem 25 anos, não recebeu até hoje, e fica aí a Deus dará, da Barraginha. Estou dando dois exemplos. Nós não vamos deixar fazer com aquelas pessoas residentes dos distritos de Mariana, que perderam tudo, acontecer o que aconteceu com os moradores da Barraginha e com os moradores, com os funcionários da Gameleira. Esse é um compromisso que faço com a população e eu tenho certeza em nome dessa casa. Vamos fazer, vamos cobrar agora, amanhã, daqui uma semana. E o meio ambiente também vai cobrar, porque campanhas nós vamos fazer, sim, para ajudar o meio ambiente, mas quem vai bancar a maioria e vai ressarcir a população esse prejuízo é a Samarco, porque na hora de colocar o lucro líquido no bolso, estava colocando, e agora, na hora de bancar essas famílias e o Conselho do Meio Ambiente, vão ter que fazer. Muito obrigado, senhor presidente. O presidente recebe requerimento na mesa, assinado pelo deputado Gustavo Valadares, que requer nos termos regimentais
o artigo 70, com a palavra o deputado João Vitor Xavier, que disporá de 15 minutos. Senhor presidente, caros colegas, meu querido deputado João Leite, queria começar cumprimentando o deputado João Leite, para que fique gravado aqui nos anais da casa, nossos cumprimentos. Ontem, o filho do João, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol de Minas Gerais, do Brasil, goleiro do Atlético do América, da seleção brasileira, o filho dele, o Elton